Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, que também pode ser assistido através do Facebook, através da nossa fanpage da TV Erechim e também no nosso canal no YouTube, para você assistir em qualquer horário através da sua Smart TV, do seu smartphone. Fica muito fácil de você acompanhar os programas Na Resenha no horário que você bem entender melhor para o seu dia a dia. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Conheça a nossa loja virtual e aproveite para fazer as suas compras na maior mordomia, no maior conforto da sua casa. Basta acessar o site e solicitar a entrega na sua casa. O Master entrega com produtos de qualidade já com o padrão do Master e no horário que você combinou. Também conosco o patrocínio do Andretta, transformando horizontes, e também o patrocínio da System Software de Gestão, há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje tem o prazer de receber o nosso querido amigo jornalista Edson Castro. Um homem multimídia, um homem multifunções no meio do jornalismo. Edson Castro, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo, meu amigo. Obrigado, Fábio. É um prazer também estar aqui conversando contigo, com os telespectadores, trazer um pouquinho aí de informação referente ao trabalho que a gente exerce aí no mundo do jornalismo. Aliás, a gente vai fazer um bate-papo aqui, mas separando também por momentos, né? O Edson Castro, que além de jornalista, né, e que atuou muito, né, em várias áreas dentro dos editoriais jornalísticos, mas principalmente agora relacionado ao esporte na assessoria. Ele é o responsável pela assessoria e pelo marketing do Atlântico Futsal, né? E também tem um trabalho importantíssimo também no Rally. Edson Castro, primeiramente, a gente está vivendo um momento atípico, um momento que, mesmo você, um jornalista já experiente, não tínhamos vivido, né? Que é o período da pandemia do coronavírus. Como é que tu está vendo esse cenário, os impactos que o esporte está tendo com essa situação aqui que ninguém estava preparado? Realmente, eu acho que ninguém estava preparado, ninguém imaginava que poderia acontecer, as coisas começaram... vamos dizer assim, da Ásia para a Europa, da Europa começou a vir para cá, os reflexos, começou a se prestar um pouco de atenção lá no início do ano, será que vai chegar aqui, como é que vai chegar, o que vai acontecer, mas a verdade é que lá em março, quando começou a fechar as coisas, final de março aí, é que deu o estalo, poxa, chegou aqui, a gente precisa reagir a tudo isso. Mas a reação, obviamente, ela chegou em cima da hora. O que a gente está tentando é entender esse momento, e não é só nós, clube, não é só nós, atletas, assessores, pessoas que trabalham com o marketing. Eu acho que é uma rede toda, os próprios patrocinadores estão tentando entender esse momento que nunca foi vivido. Então, o que a gente faz é conversar muito, se balizar diante daquelas autoridades que conhecem o assunto ou que pesquisam muito sobre o assunto, como é que a gente faz, o que a gente pode fazer. Quer dizer, num primeiro momento, por exemplo, lá no Atlântico, os atletas foram para casa, né, e começaram a trabalhar de casa o trabalho que eles continuam fazendo até hoje. Mas vai se perder um pouco daquilo que se fez na parte física da pré-temporada. Nós aqui no Brasil estávamos em pré-temporada, né? Vai se perder, óbvio que vai, mas não tem como estar lá no ginásio treinando, não tem como estar lá produzindo conteúdo toda hora. Então, é bem complicado. É um cenário diferente em que a gente tem que ter alternativas para você se manter ativo enquanto clube, enquanto comunicação do clube principalmente,
enquanto retorno daquilo que tu pode dar para o patrocinador. Quer dizer, hoje, Fábio, assim, ó, não se tem um dia que a gente não discuta estratégias que a gente pode fazer para continuar mantendo o clube na ativa. Então, mesmo com o futsal parado, mesmo com os esportes todos parados, nós continuamos produzindo. Só que essa produção, ela vem de uma série de pesquisas, estratégias, ações, discussões entre nós, diretoria, comissão técnica, com os próprios atletas. Poxa, como é que a gente pode se ajudar para continuar mantendo tudo isso ativo? Porque a gente tem certeza que um dia vai passar. E o dia que passar, a gente quer estar pronto para voltar com toda a energia possível, porque nós temos aqui no Atlântico também, nós tínhamos a Supercopa, que era para ser realizada no início do ano, a gente não conseguiu. Um pontapé para o calendário do futsal, exatamente. Né? Então tem tudo isso, quer dizer, mas a gente está se preparando ou tentando se preparar ao máximo para quando a gente conseguir voltar a competir, a ter as competições, seja ela com público ou sem público, não se sabe muito bem ainda como é que vai acontecer tudo, mas que a gente esteja o mais preparado possível para que esse pontapé realmente seja dado e a gente deixe para trás esse período de pandemia. Um período em que na área da saúde a gente tem que se cuidar e todo mundo tem trabalhado para isso. Não há outra alternativa a não ser se cuidar, né? Mas que na área dos negócios, e o esporte é um negócio, a gente precisa se manter. De alguma maneira a gente precisa se manter. E a gente só vai se manter e está se mantendo com pesquisa, analisando o que principalmente a Europa estava fazendo, o que eles estão fazendo hoje, os protocolos, enfim, para que a gente consiga ter isso aqui no Brasil também. Até porque, né, Edson, é claro que num primeiro momento, no início da pandemia e quando na Europa começou a entrar em colapso muitos países, os sistemas, principalmente os sistemas de saúde, a saúde era a prioridade, mas aí quando chega para nós aqui que a gente também separou a saúde como prioridade e chega um determinado momento que não tem como tirar o econômico também, então começam a andar paralelos, né, aliás, andar juntos, o econômico e a saúde, né, e começam, né, o esporte a ter que também buscar alternativas. E neste cenário, Edson, é que eu gostaria de te perguntar, os departamentos de marketing, né, as assessorias de imprensa dos clubes, passam a ter um papel de protagonismo nesse momento todo para manter as suas redes ativas, os torcedores, os torcedores estão ficando mais em casa, né, agora até voltando a uma certa rotina, mas ficando mais em casa, eles estão consumindo mais os produtos oferecidos pelo clube? Eu não sei se é um papel de protagonismo, mas tem que ter ação. Tem que ter ação, tem que ter atitude, não dá para ficar parado, não dá para ficar esperando o que vai acontecer semana que vem, tem que ser agora. Nós, enquanto direção, foi conversado com o hall de patrocinadores, de apoiadores, para tentar entender o que estava acontecendo, enfim. E nós lá, departamento de comunicação do clube, juntamente com a direção, a gente tem definido algumas estratégias que a gente acaba colocando e usando muito digital, né? As redes sociais hoje nós usamos assim bastante, sabe? Porque a ideia é manter a interação com o torcedor e, obviamente, com os nossos patrocinadores, estar expondo as marcas. Num primeiro momento, a gente foi naquela toada que quase todos os clubes fizeram, né, que eram as reprises das conquistas, de jogos importantes, de momentos importantes, e depois foi se criando conteúdo. Nós temos, por exemplo, alguns patrocinadores que têm produtos, então vou citar um exemplo aqui. A Apt Alimentos, ela tem uma série de produtos, e aí nós criamos uma ação em que o nosso roupeiro lá, o Juarez, que ele vive trazendo bolo lá, que ele faça nos produtos da Apt, mesmo fora ali, antes da pandemia, e aí, vamos transformar isso em uma receita para o nosso torcedor. E aí ele fez em casa, usando os produtos do patrocinador, da Aurora também, e a gente levou isso para o ar, e foi muito bem aceito, sabe? E a gente continua fazendo essas ações com outros patrocinadores, porque realmente foi bem aceito. E acabamos envolvendo o atleta, que é a estrela do clube, que é aquela pessoa que vai ser mais visada pelo torcedor, envolvendo as marcas dos nossos patrocinadores e, obviamente, entregando tudo isso para o torcedor. Então, eu não digo que é um papel de protagonismo, mas
os departamentos de comunicação eles não podem ficar parados nesse momento. Quer dizer, mas não tem bola rolando? Não tem. Quando é que vai rolar de novo? Não se sabe. Talvez vai demorar mais um mês e meio, 2 meses, até a gente começar a produzir conteúdo de bola rolando. Até lá, dá para ficar parado? Não, não dá. A gente tem que produzir. O clube tem que estar ativo. E isso acho que o Atlântico está conseguindo fazer, assim como outros clubes que estão na Liga Nacional de Futsal estão conseguindo fazer também, porque o momento é de ter atitude. Obviamente, Fábio, que a mensagem ela muda, a comunicação ela muda. Você tem que ser muito mais próximo da realidade que o torcedor está vivendo, que todos nós estamos vivendo. Quer dizer, então a mensagem que sai lá de dentro, mesmo que aliando algumas ações com patrocinadores ou tendo entrevistas, que nós estamos mantendo entrevistas com os atletas, estamos fazendo lives lá no Facebook do Atlântico, a mensagem é um pouco diferente. Você tem que ter um pouquinho de sensibilidade, de entender o momento e saber, poxa, não dá para a gente falar algumas coisas que normalmente se falaria. O momento exige uma outra dinâmica. E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer. A gente até orienta, às vezes, os atletas e nós mesmos, na hora de ir o conteúdo para o ar, poxa, será que essa mensagem está bacana? Será que ela reflete o momento? Será que, principalmente, auxilia o momento? Então, toda vez que a gente coloca o atleta para falar, poxa, vamos levar uma mensagem para o nosso torcedor, quer dizer, seja de otimismo, seja de cuidado, seja de proteger a sua família, de estar com a sua família. Quer dizer, a mensagem ela muda um pouco. Você tem que ter esse discernimento, porque senão você está apenas levando uma informação que não reflete daqui um pouco aquela interação que você quer ter com a comunidade, com o torcedor e com os patrocinadores também. Pois é, Edson, e isso vale para o esporte, mas também, né, para as empresas. Neste cenário todo que nós estamos vivendo, de muitas incertezas de quando é que vai terminar, quando é que vai passar, no caso do esporte, quando é que retorna o calendário dentro dos protocolos e orientações na área da saúde, mas a capacidade de se reinventar de forma mais rápida, eu acho que é o grande segredo para esse momento, né, Edson? Eu acho que está nos ensinando um novo cenário, em que a reinvenção ela tem que ser muito rápida. Nós tínhamos uma perspectiva enquanto clube e a gente troca informação com outros assessores, com outros profissionais de marketing Brasil afora, naquela situação assim, poxa, o digital tem que ser valorizado dentro dos clubes, a interação com o torcedor através do digital. Ok, nós fazíamos isso, né? Já vinha sendo feito, mas nós entendemos que nesse momento se tornou ainda mais necessário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, que isso está acontecendo em várias cidades do interior do Brasil. Nas capitais um pouco menos, mas também nas capitais. Os grandes jornais impressos, nem sempre tem, os grandes ou os pequenos, enfim, do interior, nem sempre tem editoria de esporte todo dia. Exato. Quer dizer, então, você já perdeu esse espaço. As emissoras de rádio estão trabalhando muito mais home office. Ou uma entrevista que você consegue lá de vez em quando, porque já não tem um programa esportivo todo dia, não é todo dia que se aborda, porque afinal de contas o esporte está parado, né? As emissoras de TV também têm diminuído a quantidade de conteúdo. Então o que acontece? O digital se tornou muito importante para os clubes. E essa reinvenção, ela teve que acontecer de ontem para hoje. E de ontem para hoje tinha que ter conteúdo sendo publicado. Porque não dá para esperar a pandemia passar para poder ver o que vamos fazer depois que passar. Não dá. E outra situação que eu vejo assim, o que a gente pode entregar de conteúdo para os veículos de comunicação? Quer dizer, nós estamos parados, não está acontecendo nada, mas a gente, de alguma maneira, tem que estar dentro dos veículos de comunicação. Nós não podemos desabastecer lá o site, o jornal, a emissora de rádio, a própria televisão. Então, você tem que estar tentando criar algumas alternativas que você consiga colocar a tua mensagem também lá dentro dos veículos de comunicação. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito estudo, de muita reflexão, de muita inovação, e tudo isso eu acho que vai balizar muitas, mas muitas ações mesmo do que vai acontecer a partir de agora. A pandemia,
ela está trazendo um novo cenário para a área de comunicação e marketing dos clubes, e não só dos clubes, das empresas que apostam, que investem o seu dinheiro, que investem a imagem da sua marca junto aos clubes, junto ao esporte principalmente. Muita coisa vai mudar de agora em diante. Nós vamos ter um entendimento que talvez a gente não queria ter no passado e que agora a gente está obrigado a ter. E não adianta, e a gente tem que acabar se adaptando. Eu mesmo tinha algumas restrições, como por exemplo, a algumas redes sociais, o próprio Instagram, e tive que me adaptar ao momento, porque a gente precisa estar mais próximo das pessoas. E aí que eu quero te perguntar, Edson, tu tem um contato diário com os jogadores, né, do Atlântico, até pelo contato, pela tua relação de ações que foram feitas e desenvolvidas pelo clube. Eu gostaria de te perguntar, como é que está o sentimento dos jogadores? É de apreensão? É de incertezas? O que tu sente com os jogadores na conversa, principalmente aquilo que nós no jornalismo tratamos do off? Qual que é o teu sentimento com relação aos atletas? O que a gente tem conversado? Eu normalmente acabo a cada 2, 3 dias conversando com alguém, porque a gente precisa estar produzindo conteúdo lá para o clube. O que a gente nota é uma grande ansiedade dos atletas, eles querem voltar a treinar, voltar a competir e tudo mais, mas eu também tenho notado a preocupação que eles têm tido com o momento. Quer dizer, a gente quer voltar, mas espera aí, a gente precisa tomar as nossas providências agora para que a gente consiga voltar lá na frente. Então, eu acho que o Atlântico... o grupo todo foi mantido, não teve dispensa nenhuma, está todo mundo lá, todo mundo em casa, mas, né, o pessoal que tinha família está com as suas famílias, enfim, que tem família, enfim, e então tem esse sentimento de preocupação. Nós precisamos estar preparados para o que vai acontecer depois, mas claro, atleta quer estar jogando, quer estar treinando, quer estar, sabe, a gente fala com o Giba mesmo, a gente nota essa ansiedade, ele como técnico também gostaria de estar lá, o pessoal da comissão técnica gostaria de estar lá, mas eu acho que a gente conseguiu, o Elton tem conversado, o nosso supervisor tem conversado também com os atletas, com a comissão técnica, deixado a par de tudo que está acontecendo, dos protocolos que estão sendo adotados, as reuniões que estão acontecendo nos bastidores da Liga Nacional, da Liga Gaúcha, e isso tem trazido um pouco de tranquilidade também para os atletas. Poxa, a gente vai voltar a competir, em algum momento a gente vai voltar a competir. Então, acho que está todo mundo ciente, se preparando, a gente tem tido uma resposta, pelo que a gente conversa assim, com a comissão técnica, uma resposta muito boa deles nos trabalhos em casa. E é isso aí, tem que se preparar, tem que estar se cuidando para que tudo isso passe o quanto mais rápido possível e ali na frente a gente consiga estar novamente competindo. Não sei se a gente vai voltar num primeiro momento com o público ou não, mas é importante que a gente dê um passo, que tenha um retorno com segurança para todo mundo. E essa segurança, nós temos um entendimento que essa segurança tem que ser para todos. Para quem está trabalhando lá no clube, para o adversário, para os profissionais de imprensa que vão estar lá cobrindo o evento e, eventualmente, se a gente tiver um retorno da torcida, para o próprio torcedor também, né? Porque todo mundo tem que estar seguro nesse momento. Tu sabe que no futebol e dentro dos protocolos que a própria Federação Gaúcha de Futebol estabeleceu no retorno, e claro que é um cenário bem diferente do futsal, mas, por exemplo, na retomada agora do Campeonato Gaúcho, não sabe se será 15 de julho, se será no dia 15 de agosto, mas dentro desse período, desses 30 dias, o que está sendo já, ou foi definido já pela Federação Gaúcha de Futebol, está sendo tratado com as associações que representam os profissionais de imprensa e os veículos de comunicação, é de que nós vamos ter apenas a televisão transmitindo os jogos e as emissoras de rádio, por exemplo, terão que fazer o chamado tubo, né, onde dentro do estúdio se monta a estrutura toda e aí se transmite pela imagem que o próprio torcedor também está vendo de casa. No futsal, esse ano nós teríamos um dos principais avanços, eu acho que no futsal viemos tendo nos últimos anos, mas acredito que esse ano aqui, onde o próprio presidente da Liga Nacional nos disse aqui, o Cladir Dariva, que nós teríamos todos os jogos da Liga transmitidos, ou por streaming, ou pela televisão no canal fechado, mas de alguma forma todos seriam transmitidos. Está se tratando também, Edson, da possibilidade no futsal, quando retornar também com apenas a televisão transmitindo, ou pelo streaming, né, de alguma forma ou outra, e os veículos fazendo de forma de tubo?
Num primeiro momento, a gente buscou essa informação junto com o futebol. O futebol, ele, por ser o maior, por ter o maior investimento, ele acaba balizando ações de outras categorias. Isso não resta dúvida. Mas não, Fábio, ainda não se tem um protocolo nesse sentido de vamos limitar o número de profissionais de imprensa, e essa é uma decisão que vai vir lá da Liga Nacional, claro. Vai vir lá da Liga Gaúcha, né? A Liga Gaúcha depende muito, por exemplo, das emissoras de rádio, né? A Liga Nacional definiu que esse ano já estava tudo certo, os jogos todos seriam transmitidos, ou pela internet ou pela televisão. Então, eu acho que o cenário está se revelando, né? O cenário futuro está se revelando aos poucos. Como é que a gente vai chegar lá e como é que a gente vai retomar tudo isso, eu acho que a gente tem um passo ainda a dar. A gente precisa entender um pouquinho melhor como é que vai estar a situação de saúde no país para saber como é que a gente vai dar esse passo. Eu acho que há uma tendência, sim, de nós termos, não digo uma restrição de veículos, mas de repente uma diminuição de fluxo. Né? Daqui a pouco nos treinamentos, uma diminuição de fluxo, sei lá, os clubes se responsabilizarem um pouquinho mais em produzir conteúdo e entregar para os veículos de comunicação, para que não se tenha uma aglomeração tão grande assim ao longo da semana. E nos dias de jogos a gente vai ter que se reinventar. Vai ter menos gente lá dentro? Talvez sim, mas isso vai ser uma conversa que a gente vai ter, provavelmente. A rádio só vai poder ter um repórter. Tô supondo aqui, não sei, né? Isso não se falou nada disso por enquanto. Vai ter que ser conversado. Bom, a rádio pode estar lá, a televisão pode estar lá e tal, mas a gente precisa ter um certo discernimento do que pode e o que não pode a partir de agora. As entrevistas coletivas, como é que a gente vai fazer ao final dos jogos? Quer dizer, o clube vai gravar, vai entregar, ou os jornalistas vão estar lá, vão poder fazer a coletiva, mas de que maneira a gente vai fazer essa coletiva de imprensa? Quer dizer, tudo isso ainda tem que ser muito pensado. Mas me parece que, num primeiro momento, o quanto antes nós voltarmos, me parece que menos pessoas vão estar dentro do ambiente esportivo. Quanto depois, a situação, a gente acredita e trabalha para que esteja melhor e a gente consiga tomar um novo normal aí pela frente. E diferentemente, né, e aí mostra a agilidade, né, e a capacidade de gestão da Liga Nacional de Futsal, que a Liga já apresentou alternativas com os clubes, né, e a tendência é que nós tenhamos uma Liga de Futsal menor, não em termos de expressão, né, mas em termos de jogos, né, a tendência é que tenhamos, né, uma reformulação no formato da competição, justamente para se adequar a esse novo momento, coisa que no futebol a gente ainda vê, né, uma certa inoperância da entidade que representa o futebol nacional, que é a CBF. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Edson Castro, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Na Resenha. Fique ligado, voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, também disponível nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, na fanpage da TV Erechim, também através do canal no YouTube. O Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, conheça a nossa loja virtual e faça suas compras na frente do seu computador na maior comodidade. A loja que você já conhece do Master está agora disponível também através do formato virtual. Nós entregamos ainda na sua casa. Conosco também o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje está conversando com o jornalista, assessor de imprensa e responsável pelo departamento de marketing do Atlântico Futsal e também do Rally, que aliás será um dos assuntos que a gente vai debater neste segundo bloco também. Edson,
Com relação ao Rally, o Rally é um dos principais eventos esportivos não só do calendário nosso, do município, da região, mas também do estado e do país, até porque o Sul-Americano de Rally é realizado aqui no nosso município. Como é que está a situação do Rally? A gente vai ter uma entrevista nos próximos dias aqui com a direção do evento, né, do IAEC, mas como é que está hoje a situação do Rally, Edson? Bom, primeiro está tudo parado, né? O calendário brasileiro, o gaúcho nem tinha começado, o Campeonato Gaúcho ainda, né? Mas o Campeonato Brasileiro sim tinha começado. Aliás, o Campeonato Brasileiro começou no final de semana anterior à paralisação no Brasil. Nós estávamos lá em Pomerode e aí já vinha aquela situação. O próprio governo de Santa Catarina, não, a gente não vai fechar todos os eventos, isso foi na quinta-feira. A gente não vai fechar todos os eventos porque Santa Catarina tem poucos casos. Porque estava na iminência de Santa Catarina, e Santa Catarina foi o primeiro estado a tomar essas atitudes de paralisação. E aí nós estávamos lá e, será que vai ter Rally? Será que não vai? E acabou tendo. E aí depois daquela semana, enfim, acabou acontecendo tudo o que a gente vem vivenciando até hoje. Então o Rally vive um cenário um pouco diferente, porque é difícil você fazer Rally sem ter público, né? O próprio evento ele é realizado em vias públicas. Então, a partir disso, qual é o cenário que a gente tem para a retomada do Rally de velocidade? Muito se tem conversado com competidores, com organizadores. Eu, propriamente, estava envolvido também na organização do Rally de Estação, que era a etapa sequente do Campeonato Brasileiro e a abertura do Campeonato Gaúcho aqui na região. E a gente tem conversado muito para entender como é que vai ser retomada essa competição. Nós vamos conseguir retomar. A própria Confederação Brasileira de Automobilismo divulgou nessa semana um protocolo em que ela sugere uma série de ações que tem que ser realizadas para que você retome as competições. Minas Gerais também anunciou ontem, se eu não me engano, mas enfim, essa semana, que vai retomar. É a primeira federação a retomar uma competição de kart, dentro de um kartódromo, fechado, sem público, mas os competidores vão retomar. Obviamente que essa competição está marcada, se não me engano, para o final de junho. Mas eles já anunciaram a retomada do calendário. Dentro do autódromo, você faz como faz um ginásio, como numa arena, num estádio. Você fecha. É mais fácil, né, de controlar. Você vai ter que provavelmente testar num primeiro momento, testar o público que vai estar lá dentro, competidores, organizadores, preparadores, enfim. A gente imagina que isso vai acontecer num primeiro momento. E aí volta naquilo que eu disse antes. Quanto antes a gente voltar, mais protocolos a gente vai ter. Mais preocupação a gente vai ter em relação ao que pode acontecer. E menos pessoas envolvidas. O Rally vive uma situação diferente. E até agora a gente não conseguiu chegar num denominador de como a gente vai voltar. Porque para ter Rally é aquilo que você disse, a gente tem que fazer em via pública, como é que você vai controlar o público, como é que você vai ter o distanciamento social num primeiro momento. Vamos sonhar aqui que a gente lá por outubro, novembro, a gente comece a liberar um pouco mais do distanciamento social. Mas até outubro, novembro, nós não vamos ter nenhuma prova de Rally. Quer dizer, daqui um pouco já não é mais nem viável ter a temporada 2020. Então há uma grande preocupação, sim, dos competidores, daquelas equipes que se prepararam, que têm contratos com fornecedores. O próprio Rally de Erechim está tentando imaginar o que pode acontecer lá para frente. Já foi alterada a data lá para o mês de setembro, né, final de setembro. O Rally de Estação também já jogou a data dele lá para o final de agosto ou em alguma outra situação do segundo semestre. Mas ainda tudo está tudo muito escuro ainda, como é que a gente vai retomar o Rally de Velocidade. O Rally de Velocidade tem condição de fazer no Sul, porque em São Paulo a situação é muito difícil. E nós já não tínhamos prova programada para o estado de São Paulo nessa temporada. Mas nós vamos usar o exemplo de São Paulo dos anos anteriores, que fechou uma fazenda, fez o Rally lá dentro, não tinha público nenhum assistindo o Rally, diminuiu-se enormemente o número de pessoas trabalhando no Rally, apenas lá a largada, a chegada, uma comunicação lá no interior da prova. Será que a gente consegue fazer isso no Sul? É viável fazer? Quer dizer, para os organizadores é viável você pegar o evento, levar para dentro de uma fazenda,
até onde a gente vai conseguir controlar o público aqui no Sul. Só para a gente ter uma ideia, Edson, aqui em Erechim, falando das etapas do Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho que nós tínhamos todos os anos aqui no município, quantos quilômetros eram percorridos em estradas do interior? Aproximadamente. Eu acho que passa de 300 quilômetros. Tá, aí não, 300 quilômetros de prova num total. Talvez a gente chegue aí a algo em torno de 150, 180 quilômetros de estradas percorridas, né? Aí tu imagina, 180 quilômetros tendo que haver uma fiscalização. Exato, e aí tu tem que ter fiscalizações em vários pontos das pessoas que vão querer acompanhar a prova. Então é uma situação delicada, né? Muito delicada. A gente até eu conversei com um competidor essa semana e a gente trocou uma ideia no sentido, o organizador vai ter que disponibilizar álcool gel, vai ter que disponibilizar máscara, tudo bem. É lá no Paraná que a gente tem um público menor, em São Paulo que a gente tem um público menor, lá em Santa Catarina que a gente tem um público menor. Mas e como é que você faz isso em Erechim que tem 25, 30, 40, 50 mil pessoas? Exato. Como é que você faz isso em Estação que tem 15, 20 mil pessoas? Quer dizer, quantas pessoas você vai ter que ter voluntários trabalhando na prova para garantir um distanciamento social? Nós temos o Rally de Erechim, por exemplo, que é o maior do Brasil e um dos maiores da América do Sul. As pessoas vão lá para confraternizar. Vão famílias inteiras, quer dizer, grupos de amigos, vem pessoas de outros estados. Isso que transformou o Rally no principal evento esportivo que nós temos na cidade. Então, como é que você controla isso? São situações bem, bem delicadas. A gente vai ter que, não sei, obviamente, as pessoas que pensam isso, que estão na gestão do evento, da federação, da Confederação Brasileira, obviamente estão discutindo isso, né? Já há um bom tempo. Como é que a gente retoma tudo isso? Mas a gente vai ter que chegar num denominador que seja dentro daquilo que nós falamos no outro bloco, que seja seguro para todos. Além disso, nós temos deslocamento de equipes que vêm de outros estados. Como é que vai estar as fronteiras com o Brasil, que hoje estão fechadas, principalmente o Paraguai, em termos de campeonato sul-americano? Claro que também existe aquela situação. Se a fronteira estiver fechada, não vai ter campeonato sul-americano esse ano. Então, exato, o Rally de Erechim passa a ter daqui a um pouco só a etapa do Brasileiro e do Campeonato Gaúcho. Mas mesmo assim você tem chegada de público, que é competidores, preparadores de vários estados. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. E me parece que a gente vai algumas semanas ainda para entender como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso. E se vai conseguir fazer tudo isso esse ano. Lá no norte é um pouco diferente, então a gente tem o Rally Cross Country, que é de caminhonete, motos, UTVs e tudo mais. Eles estão pensando em retomar dentro de fazendas. Só que lá no norte já existe de São Paulo para cima, ali sudeste para cima, já existe uma tradição de você fazer esse tipo de rally em fazendas, né? Em canaviais, lá, enfim. É mais fácil. A tradição já está meio posta. Agora, aqui no Sul, não. Aqui no Sul a gente tem um grande evento, né, cara? Erechim é o maior evento não à toa. As pessoas vêm de outros países para assistir o Rally de Erechim. E é inimaginável projetar um rally sul-americano em Erechim sem ter o público, né? Até porque o seguinte, é uma coisa muito estranha. Muito estranho, muito diferente, né? Porque mesmo que eu entendo pouco e nada de rally, agora eu durante boa parte da minha adolescência fui acompanhando os rallies, né? Ou seja, depois de um tempo trabalhando, obviamente, mas antes disso, quanto guri, quanto adolescente, acompanhando, confraternizando com os amigos, né? Em barrancos, pelos mais diversos locais aqui do nosso interior. Então, é difícil tu projetar um rally, né? Como está sendo difícil também a gente projetar o retorno do futebol sem torcida, sem um ambiental todo. Só que o futebol me parece ser um pouco mais fácil, pelo controle ser mais fácil de ser feito, né? Mas tem um outro lado. E aí vem a reinvenção. Se você for fazer uma prova de rally sem público, que eu acho que é viável, basta haver um entendimento de todos os componentes, você pode começar a ter um outro cenário em termos de divulgação do rally. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista com o gestor do campeonato de surf no Brasil, e ele falava justamente isso. Ele também, obviamente, está lá na gestão do campeonato mundial, o quanto o surf precisa e entender o que precisa da internet. Do digital, do streaming. E ele hoje, ele sabe que é um esporte pouco popular na mídia. Então ele entende que ele tem que fazer o trabalho dele de casa, ele tem que produzir seu próprio conteúdo, porque ele tem o seu público que acessa esse conteúdo,
E a partir daí, bom, a gente conseguiu um espaço lá na mídia. Bom, ok, que bom. Vamos fazer o possível para estar lá. Se a gente não conseguir, vamos fazer o nosso trabalho de casa. Vamos produzir o nosso conteúdo, vamos jogar para o nosso público. Quer dizer, e daqui a pouco o Rally pode se espelhar em alguma ação nesse sentido, convidar os próprios veículos de comunicação para estar junto nessa jornada, para levar essa informação para o público, sabe? As emissoras de rádio, os sites, as emissoras de TV, estarem lá, obviamente todo mundo seguro, para levar essa informação para fora do circuito. O torcedor vai estar em casa, acompanhando o que está acontecendo. Quer dizer, o surf hoje usa muito isso, sabe? Então o que acontece? São reinvenções que a gente pode ter aí num futuro muito próximo. Eu ainda acho que nós vamos retomar as competições esportivas esse ano, acho que quase na sua totalidade, salvo algumas, por exemplo, você pega aí o campeonato de basquete, ou o campeonato de vôlei, que a temporada é meio de temporada, né? Ele começa ali no meio do ano e termina no outro ano. Salvo algumas competições que anunciaram aí que não vão mais retomar, eu acho que a gente retoma todas as competições esportivas, seja no futebol, seja no futsal, no automobilismo. Eu acho que competições como Stock Car, Fórmula Truck, a Copa HB20, outras competições de autódromo aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem uma condição muito fácil de fazer, né, se a gente precisar retomar sem público, e eu acho que o Rally vai ter que pensar algo, porque dá para fazer. Agora, tem que entender como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai envelopar esse evento novo, que não vai ter o nosso público presente, mas como é que a gente vai envelopar isso e entregar para o público lá em casa. Na internet, no seu rádio, na sua emissora de TV, lá, ele assistindo. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que pensar nisso. A situação, ela exige um pouco mais de preparo de todos que estão na linha de frente nas discussões desse processo todo. Tomara que a gente chegue a um entendimento, porque o Rally de Velocidade ele é um evento importante para muitas pessoas que estão envolvidas, e principalmente para o nosso Rally de Erechim, que está aí há 20 e poucos anos sendo disputado, né? Seria muito, muito ruim a gente não ter. Mas, claro, a gente tem que saber e entender o momento também, né? Um momento de reinvenção total, né? E agora, Edson, gostaria de te perguntar para a gente encerrar o programa também, como é que será o pós-pandemia? Eu sei que é tão incerto quanto o retorno das competições, mas tu acha que vai ficar um legado depois disso tudo nas mais diversas áreas dentro dos esportes? Eu acho que sim, Fábio. Eu estava conversando com alguns amigos aí durante a semana e a gente não tem dúvidas que vai ficar um legado, sim. E eu acho que vai ficar um legado muito bom, viu? Eu acho que vai ficar um legado que a gente precisa entender mais o ser humano. A gente precisa entender mais os componentes que estão conosco, sabe? Seja no futsal, seja no rally, seja em qualquer modalidade esportiva. Estamos falando de esporte aqui, né? Então, falando de esporte, eu acho que a gente vai ter que entender mais o momento de cada pessoa, mais as necessidades do outro, sabe? E eu acho que a gente vai colaborar muito mais. Eu acho que a gente vai ter um ambiente muito mais colaborativo. Eu quero crer que a gente vai ter um ambiente muito mais colaborativo. Eu não vejo que a gente saia disso sem ter aprendido nada. Será muito prejudicial a todos nós se a gente sair disso sem ter entendido a situação que está acontecendo. Então eu acho que a gente vai ser muito mais colaborativo. A gente tem notado inúmeras ações de solidariedade. Isso não pode parar, entende? E principalmente em termos de Brasil, que a gente já vem fragilizado de uma economia, sabe, há muitos anos. Eu acho que a gente vai ser muito mais colaborativo e tomara que todas essas pessoas que estão pensando mais ou menos assim, elas não estejam erradas. Porque será muito, muito benéfico que a gente saia, embora toda a perda que a gente já tem, né, de vidas humanas que estão sendo deixadas aí pelo caminho, mas tomara que a gente saia muito mais colaborativo para que a gente evite perder outras vidas depois disso tudo. Edson Castro, prazer recebê-lo aqui, a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, um grande abraço e que dentro, né, das possibilidades as coisas voltem nesse novo normal, né, o mais rápido possível, né, mas sempre respeitando todos os protocolos. Um grande abraço, meu amigo. Exatamente, obrigado, Fábio. Fechamos a conta, voltamos com o Na Resenha na próxima edição. Aquele abraço e até lá!
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa.